Deus, que o Senhor faça dessa noite uma noite de bênção na vida de cada um. Que o Senhor visite cada casa, cada pessoa. Que o Senhor possa colocar de pé, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo transformação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga glória a Deus. Que Deus possa abençoar muito a tua vida. Que Deus possa cercar o seu coração, fortalecer. E eu tenho certeza que Ele vai assim nos abençoar. Amém? Eu queria alguns minutinhos da sua atenção. Você pode me dar esses minutos de atenção? Separasse um pouquinho aí, tudo que você estiver fazendo, e você permitisse que essa palavra, ela viesse ser semeada no teu coração. Nós entramos no quarto culto de uma direção que Deus tem nos dado. Não desista dos teus sonhos. Olha, vai ser especial essa mensagem hoje. Nós vamos encerrar essa série de mensagens. Se você puder agora compartilhar e convidar pessoas para participar conosco. Eu tenho certeza que vai alcançar muita gente. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Tem bastante gente chegando aqui, glória a Deus. Que Deus abençoe por todos, no nome de Jesus, tá bom? Pastor Fernando, para quem não me conhece, e eu vou continuar de onde nós paramos na mensagem. Quem participou com a gente, vou fazer aqui um pequeno resumo. Nós vimos primeiro que Deus livrou José da cova, por causa da inveja dos irmãos. Eles os lançaram na cova. O Senhor livrou José da cova e da morte. A palavra do Senhor diz que uma caravana veio, comprou José, levou José para o Egito. Nós vimos que no Egito, numa terra estranha, Deus assim abençoou José. José estava ali como escravo. Pela fidelidade dele a Deus, Deus assim abençoou. O Senhor estava com José. Assim Deus o abençoou. E Deus assim fez José grande numa terra estranha. Deus nos prepara uma mesa no deserto. A Bíblia diz que Deus coloca
a bênção sobre a vida de José e a casa de Potifar começa a ser abençoada por causa de José. A palavra do Senhor diz que houve um momento que a esposa de Potifar, ela começa a se insinuar para José. José é fiel a Deus, ele não aceita aquilo, ele rejeita aquela situação, ele inventa ali uma história como se José tivesse agarrado ela e José, ele vai ser preso. Gênesis capítulo 39, no versículo 20, diz assim: e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere, o Senhor, porém, estava com José. Aqui o Senhor Deus. Querido, não importa a situação que você possa passar, se o Senhor estiver contigo, você passa. Não importa os desertos, batalhas e adversidades. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Nós vimos o amor de Deus. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, ou seja, aquele que tomava conta da prisão. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Você já percebeu que aonde José estava, a bênção de Deus estava com ele? A Bíblia diz em Deuteronômios, capítulo 28, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. O que nós precisamos? Permanecer na direção de Deus. Porque aquilo que Jesus tem para a nossa vida vai nos alcançar, independentemente da situação. Por isso eu venho batendo nessa tecla, mantenha-se fiel a Deus. Porque nas batalhas, porque nos desertos, muitas vezes o coração quer se decepcionar, você quer deixar a presença de Deus, não, mantenha-se fiel. O mesmo Deus que veio conduzindo a tua vida, vai conduzir você até hoje. José está no cárcere. José está preso. Eu fico imaginando essa circunstância em relação de José da seguinte forma: quando você olha para toda a história de José, desde lá do início, quando ele tinha 17 anos, nós vamos ver que desde o momento que Deus colocou os sonhos sobre a vida dele, batalhas, 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 batalhas. Para que você possa ver o cumprimento da promessa de Deus, você tem que ser perseverante, irmão. Você tem que ser valente, você tem que ser guerreiro. Você não pode retroceder. Você não pode esmorecer. Você tem que continuar firme diante daquilo que um dia Deus ele te deu. Isso em todos os aspectos da tua vida. Não pense que Satanás ele vai entregar algo de mão beijada. Por isso que quando você olha para a Bíblia diz resistir ao diabo, porque ele sempre vem gerando circunstâncias sobre a nossa vida. Não, Satanás. Eu não aceito. Não, Satanás, na minha vida não. É uma doença que está surgindo, é uma dor, é um sintoma que está vindo sobre você, é algo que um dia Jesus já fez, já curou, está voltando sobre a tua vida, então resista. Deus te deu essa autoridade. José, nesse momento, ele está no cárcere, ali preso. A Bíblia diz que 2 homens vão ser presos com José, um copeiro e um padeiro. E os dois, ambos vão ter um sonho. Eu vou pular um pouquinho para Gênesis capítulo 40, no versículo 13. Diz assim, José está falando ao copeiro: ainda dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume dos antigos, quando eras seu copeiro. Porém, olha que José vai falar para o copeiro: lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que use comigo de compaixão e me faça menção de mim a Faraó e faze-me sair dessa casa. Então José, ele tinha um dom de Deus. Ele interpretava sonhos. E quando esse copeiro ele tem um sonho, José interpreta.
que ele seria, nesse momento, restituído à posição a qual ele foi tirado. O padeiro, não. O padeiro seria morto. Quem conhece a narrativa vai lembrar disso. Só que no versículo 14, a Bíblia diz assim, porém, lembra-te de mim, quando te for bem, rogo-te que use comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó e faze-me sair dessa casa. Então, José, ele olha para aquela circunstância e pensa assim, poxa, agora é o momento. Ele vai sair daqui, então ele vai falar com o Faraó e eu vou sair dessa prisão. Só que não aconteceu assim. No versículo 23, a Bíblia diz assim, e os chefes do copeiro, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, se esqueceu dele. Irmãos, quantas são as decepções que nós passamos? Aí a gente vai falar, poxa, mas de novo. Quantas vezes a gente vê algo chamado ingratidão? Isso machuca, isso dói, de você fazer algo por uma pessoa. E muitas vezes aquela pessoa se ingrata. Agora se coloque na posição de José. Se coloque na condição desse homem, preste atenção, se coloque na condição dele. A vontade é chutar o balde. A vontade é simplesmente falar, Deus está vendo? O que adianta? Eu estou aqui nessa circunstância, ajuda as pessoas. Isso acontece nos dias de hoje. Quantos já não tiveram uma condição de um coração, vamos dizer assim, bondoso, mas já não tem mais? Por circunstâncias que aconteceram. Não vou desmerecer isso, mas muitas vezes acontece. Por isso que nós precisamos, queridos, olhar para a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos focar o nosso coração aqui. Às vezes, nós sofremos ingratidões. Nós temos que aprender a lidar com isso. Infelizmente, as pessoas elas são assim. Infelizmente, as pessoas se comportam dessa maneira. Muitas vezes, um dia, alguém foi ingrato com você, alguém feriu você, alguém machucou você. E até hoje, você tem carregado isso no teu coração. É tempo de você tirar, poxa, fiz. Mas a Bíblia diz que a recompensa, ela vem de Deus. É Deus que vai recompensar você. É Ele que, nesse momento, vai trazer sobre a tua vida a recompensa. Mas presta atenção. Diz assim, eu vou pular um pouquinho, vou pulando, tá? Não vai dar para ler tudo, porque é muito grande. Gênesis 41, no versículo 1, o copeiro, ele já tinha sido restituído. Ele estava lá com o Faraó. Só que Faraó vai ter um sonho. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 vacas formosas, 7 vacas feias. E nenhum dos sábios conseguiu interpretar aquele sonho. E nenhum dos sábios conseguiu dar a Faraó a interpretação daquele sonho. Aí no versículo Gênesis 41 diz, e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé no rio. E ele tem esse sonho. E como não havia ninguém que conseguisse interpretar esse sonho, no versículo 9 diz assim, então falou o copeiro mor a Faraó dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Ou seja, ele se lembrou que dentro daquela cela, ele estava junto de um homem que interpretou o seu sonho. E ele fala para Faraó, olha, esse mesmo homem, ele vai interpretar os teus sonhos. No versículo 14 diz, então enviou o Faraó e chamou a José. E o fizera sair logo da cova, presta atenção, e barbeou-se, mudou-se as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José, eu sonhei um sonho e ninguém há que interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo, isso não está em mim. Mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Olha que coisa. José, ele não traz para si aquela vanglória. Ele diz, olha, se isso tem acontecido, é porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Isso demonstra, irmãos, que não havia orgulho no coração de José. Porque se houvesse, ele ia falar, não, eu sou o cara mesmo. Não.
ele transfere para Deus. Ele transfere para o Senhor. Querido, se nós estamos aqui hoje, se vivo nós estamos, é graças à presença de Deus. É graças ao cuidado de Deus. É graças ao Senhor que tem nos sustentado. Quem é o homem para que o visites? Quem é o filho do homem? Por isso que nós temos que perceber, é graças ao Senhor. Se você está aí, é graças a Deus. E nós temos que nos lembrar disso todos os dias. Mesmo diante dessas circunstâncias, as batalhas e as adversidades não mudaram o coração de José. Ele permaneceu fiel a Deus. Ele continuou crendo no Senhor. Ele continuou confiando em Deus. Ele continuou crendo, ele tinha esse dom. Deus nos dá habilidades. E eu queria falar uma coisa para você agora, preste atenção. Muitas vezes nós não compreendemos algumas coisas. Nós não entendemos. José vai ficar 2 anos ali, mais ou menos, um pouco mais naquela prisão. Imagine as circunstâncias que esse homem enfrentou. Mas Deus estava com ele. Ele via a mão de Deus. Enxergue Deus nas pequenas coisas que Deus faz na tua vida. Comece a enxergar Deus nas pequenas coisas que Deus ele vai fazendo, nos pequenos cuidados do Senhor, nos pequenos propósitos de Deus, que Deus ele vai fazendo. José conseguia enxergar Deus nas pequenas coisas. Comece a enxergar Deus nas pequenas coisas. Muitas vezes aquela ligação que você recebeu, que alegrou o teu coração, aquela resposta que você teve, que te deu essa motivação. Querido, eu creio que tudo é um mover de Deus. Mas preste atenção. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, eu estava até lendo o capítulo 5, que diz assim: há tempo de espalhar pedras, há tempo de juntar pedras, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Então agora a gente está no tempo de não abraçar. Olha como é que a Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para tudo. E nós temos que entender que os nossos dias, que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Imagine se José, ele tivesse saído daquela prisão quando o carcereiro saiu junto. Ele falasse para Faraó, Faraó poderia ali dar um salvo-conduto, ele poderia voltar para a sua terra, ou ele poderia ser restituído também na posição como na casa do seu Senhor. Só que o propósito de Deus não iria se cumprir. Não é do tempo. Nós temos que entender que Deus está no controle de tudo, de todas as situações. Deus está trabalhando em relação de circunstâncias, porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção, todas as coisas cooperam para o seu bem. E nós não vamos entender. E nós não vamos compreender. Mas no tempo certo, Faraó tem um sonho. José está lá. Olha que coisa. O copeiro se lembra de José. O copeiro fala para Faraó. Faraó manda buscar José. Que Deus maravilhoso. Se você pegar Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu gosto da tradução viva, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos sobre vocês. Deus tem grandes planos para a tua vida. Deus tem grandes propósitos para cumprir na tua vida. Mas a condição é: você vai permanecer fiel? Você vai continuar crendo, confiando no Senhor? Ou você vai permitir que a revolta, que o desespero, que a ansiedade, que a preocupação, ela venha alcançar teu coração? Olha que coisa. Porque eu bem sei os pensamentos, ou seja, os planos que penso de vós. Aí diz planos de bem e não planos de sofrimento. Quem é membro aqui da igreja sempre me vê falar uma coisa: Deus é bom.
Pastor, mas Deus é bom em quê? Em tudo. Deus é bom em tudo. E lhe darei aquilo que mais deseja, um futuro de paz em sua própria terra, para que nos dá o fim que eu espero. Qual que é o fim que eu quero? Eu quero mais da presença de Deus, eu quero mais saúde, eu quero mais força, eu quero mais disposição, eu quero mais da graça de Deus, eu quero mais do conhecimento da palavra do Senhor. Eu não quero morte, eu não quero tristeza, eu não quero desdém. Não, isso eu não quero na minha vida. Por isso, aprenda a esperar o tempo de Deus. Irmãos, não adianta, tem coisa que só vai se cumprir no tempo do Senhor. Quando Deus perceber é o tempo, Deus ele cumpre. Você pode ter certeza. E tudo aquilo que ele tem como promessa para a tua vida, vai chegar o tempo. Você pode declarar, meu tempo vai chegar, o tempo da minha casa, da minha família vai chegar. E o que nós precisamos? Continuar crendo, continuar caminhando e confiando no Senhor. O tempo de José chegou, irmãos. O tempo de José chegou. Teu tempo vai chegar, querido. Você pode ter certeza, coloca isso no teu coração. O tempo de José, ele chegou. Você pode ter certeza disso. Olha que coisa. Eu fico pensando, se ele tivesse saído naquele momento, que ele interpretou o sonho do copeiro, ele teria colocado o carro à frente dos bois. E todo o propósito de Deus ia por água abaixo. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. Ele vai fazer. Ele não vai retroceder, Ele não vai desistir. Coloca isso no teu coração. Amém? Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como esse, está falando de José, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa. E por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José, vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão, autoridade, e pôs a mão sobre a mão de José, e o fez vestir vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Ah, queridos, se você aprender a permanecer fiel em Deus, o propósito do Senhor vai se cumprir, irmãos. O propósito de Deus se cumpre. José vai do poço, José vai da morte, ele vai ao deserto, ele sai da escravidão para que ele seja o governador de toda a terra do Egito. Deus ele quer engrandecer o seu povo. Deus quer engrandecer a sua igreja. Deus quer te fazer grande, irmãos, em todos os aspectos. Mas o princípio de tudo é, permaneça na palavra dele. Não desvie nem para a direita, não desvie nem para a esquerda. Ainda que circunstâncias possam bater à sua porta, ainda que o seu coração possa fazer, olha, você foi injustiçado. Olha o que está acontecendo com você. O que adianta a tua fidelidade? Não, teu Deus é fiel. E você pode ter certeza. A graça de Deus, ela se cumpriu. A oportunidade que José precisava surgiu. As oportunidades, elas vão surgir na tua vida. Agarre elas. As oportunidades, elas vão surgir na tua vida. Agarre elas. Deus é Deus que abre portas. Por isso, coloca isso no teu coração. E nós olhamos para a vida de José, e eu quero que você perceba uma coisa. Para um pouquinho aí agora. E eu quero que você reflita comigo agora. Se nós nos colocássemos lá na condição de José, no poço, você imaginaria que José chegou aonde chegou? Perdão. O que você acha? Você ia imaginar? Ao vivo é assim mesmo. Será que você conseguiria imaginar?
Muitas vezes você pode estar numa condição como José. Mas começa a enxergar, vislumbrar o que Deus tem para você lá na frente. Não vislumbre só agora. Nós precisamos ter uma visão muito além. E a fé, ela nos dá essa condição de enxergar. Presta atenção, eu sei que Deus tem coisas grandes para a minha vida. Você pode declarar, diga, eu sei que Deus tem coisas grandes para a minha vida. Você pode declarar isso. Querido, José, ele não passava nem pela cabeça dele. Mas ele servia um Deus grande, que assim o abençoa. Coloca isso no teu coração. As oportunidades vão surgir. Teu Deus não vai te deixar. Você não vai morrer no deserto. Ele vai mudar essa situação. Ele vai mudar essa circunstância. Ele vai sustentar você. Ele vai te guardar. Eu queria só falar mais uma coisa com vocês. Para que José ele continuasse, eu queria que você abrisse na tua Bíblia, Isaías capítulo 43. Eu vou terminar. Isaías capítulo 43. Pega aí, por favor. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, e não considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus do novo, sempre. Ele sempre faz. Jesus, coloca no teu coração, ele vai surpreender você. O Senhor vai te surpreender. O Senhor vai te surpreender. Porque Ele é o Senhor, Ele é fiel. Por isso não desista dos seus sonhos. Se vier situações, não desista. Se vier circunstâncias, lembre de José. Deus, eu posso estar nessa situação hoje, mas eu sei, o Senhor tem coisas grandiosas para a minha vida. Deus, a minha casa pode estar vivendo essa circunstância, mas o Senhor vai mudar isso. O Senhor vai mudar essa situação. Deus, eu posso estar aqui muitas vezes triste, mas o Senhor vai me levantar, o Senhor vai me colocar de pé, o Senhor vai me sustentar. Ele é o teu Senhor, irmãos. Não vos lembreis das coisas passadas. José ele teve que deixar tudo aquilo para trás. Será que não é tempo de deixar circunstâncias para trás e começar a viver e enxergar o que Jesus tem para você? Muitas vezes no seu coração você se culpa, no seu coração você se condena por atitudes, comportamentos que você teve. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu sempre gosto de João capítulo 8. Aquele texto ali para mim é fantástico. Aquela mulher pega adultério. A Bíblia diz, tem tradução que diz no próprio ato adulterando. Todos trazem aquela mulher a Cristo para que apedrejassem, que era o costume da lei. Aí o Senhor diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um foi saindo. Jesus olha para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu. Jesus não condena. Jesus traz salvação. E o Senhor quer alcançar a tua vida hoje. E o Senhor quer te colocar de pé hoje. Ele quer cumprir todos os propósitos que Ele tem preparado. Ainda que você não soube esperar o tempo, ainda que você saiu do caminho, volta. Ainda que você saiu, volta. Que você vai ver Deus engrandecer você. Provérbios capítulo 22, verso 29 diz, viste um homem diligente, dedicado na sua obra, perante reis será posto. Se dedique a Deus. Se dedique o seu coração a ser fiel ao Senhor. Permaneça diante da presença de Deus. Deus não vai falhar com você. Não desista dos teus sonhos. Que Deus abençoe. Nós vimos a parte do poço, nós vimos a parte do deserto, nós vimos a parte da exaltação de José e nós vimos a condição do propósito de Deus sobre a vida desse servo. Depois que você ler o texto, você vai ver
que os próprios irmãos, por causa da fome, eles vão subir para o Egito. Depois eu vou voltar nessa mensagem. Que Deus possa abençoar você. Amém? Eu queria fazer uma oração contigo. Eu queria que você abrisse o coração para Deus. Que você tirasse do teu coração toda essa dúvida que está no teu coração, que tem gerado na tua vida, que está gerando desconfiança, como se Deus ele fosse infiel. Não, Deus é fiel. Ele não se esqueceu de você. Deus olha para você. E Ele vai cumprir. Há um versículo no Salmo 23, no versículo 6. Deixa eu pegar aqui. Esse é um salmo, eu gosto muito desse salmo. Salmo 23, 6. Que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu creio nisso aqui. Duas coisas aqui: bondade de Deus e misericórdia. Bondade e misericórdia. Elas seguem você e nunca vai mudar isso. Ainda que você possa estar aí caído, prostrado, se arrependendo de algo, Deus te põe de pé. Deus te põe de pé. Que Deus possa abençoar você. Amém? Você pode fechar seus olhos. Meu Deus, primeiro eu agradeço ao Senhor por essa palavra, por essa direção. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor foi tremendo sobre a vida de José. Mas hoje tem pessoas, Pai, que estão enfrentando essa mesma situação. Circunstância de incerteza, de aflição, de decepção, muitas vezes até de revolta, Deus. Mas é o Senhor que tem esse poder de mudar qualquer situação. O Senhor não esqueceu de José, mas José também não esqueceu do Senhor. Aquele que tem o filho, ele tem a vida, Deus. Por isso, Pai, vai cumprindo todo o teu querer sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse lar. Oh, meu Deus, nós estamos diante de Ti. A nossa vida nós colocamos em Tuas mãos. Essa casa eu venho colocar nas Tuas mãos. Esse filho eu venho colocar nas Tuas mãos. Essa família eu venho colocar nas Tuas mãos. Porque o Senhor cuida de nós. Porque o Senhor assim nos ajuda. Porque o Senhor assim nos fortalece. Por isso Deus vai cercando cada um dos Teus filhos com Teu mover agora. Por isso Deus vai cercando, Pai, cada um dos Teus filhos com a Tua presença agora. Oh, meu Deus, vai dando vida àquilo que está morto. Meu Senhor, tem alguém caído? Meu Senhor, tem alguém prostrado? Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Vai colocando de pé. Meu Deus, tem alguém que não está tendo bom ânimo? Oh Pai, a alegria do Senhor está cercando a tua vida agora. A tristeza está desaparecendo do teu coração agora. Oh, o Senhor está te fortalecendo agora. É Ele que dá forças ao seu povo. Receba a vida de Deus. Receba a presença do Senhor. Receba a graça de Deus sobre a tua vida. Ele te cerca, te fortalece. Ele vai renovando você. Ele vai te colocando de pé. Ele vai te fortalecendo. Começa a buscar a Ele agora. Isso, começa a falar com Deus.
Meu Deus, eu quero a tua presença alcançando cada vida, Pai. Eu quero a tua presença alcançando cada um dos teus filhos. Porque se tem algo, Deus, do inferno, que está impedindo o cumprimento do propósito do Senhor, oh meu Deus, que venha cair por terra agora. Oh meu Deus, que seja desfeito. Meu Deus, que seja quebrado. Porque o Senhor é o mesmo. Abençoe o teu povo. Deus, quando Ruth, Elimelec saíram de Belém de Judá, porque a terra estava em seca, fome. Mas ouviu-se na terra de Moabe, Deus, que o Senhor havia visitado o seu povo. Visita essa casa agora. Visita essa família agora. Visita esse lar agora. Visita, Senhor. Envia os teus anjos, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo. Os milagres que Jesus opera, eles continuam